deixou a sua casa, alguns deixou tudo que tinha para fazer para seguir a Jesus. E aí a minha Bíblia fala, nós conhecemos a história de Jesus, que quando foi chegar o momento de ele ir para o Gólgota, ele chamou os discípulos para orar. A minha Bíblia fala que ele chamou os 3 mais chegados e disse: ei, vamos vigiar comigo. E a minha Bíblia fala que ele foi para o monte, os Getsemane. E quando chegou no Getsemane, ele começou a orar. E quando ele começou a olhar para aqueles três estavam dormindo. Jesus ia, orava um pouco e voltava angustiado e olhava para o discípulo e falava: ei, você não é capaz de vigiar comigo algumas horas? E não, eles voltavam a dormir. Aí sabemos e compreendemos então que Jesus ele foi pego e foi lançado na mão de Pôncio Pilatos. Nós sabemos que Jesus ele foi introduzido até a cruz do Calvário. Agora então aqueles discípulos de Jesus que o seguiam, que faziam a obra com ele, tinham esperança no Mestre, porque quando Jesus estava vivo, Jesus era o baluarte dele, era a fé colocada toda em Jesus, o problema dele estava resolvido todo em Jesus. Mas quando eles viram Jesus sendo crucificado, Jesus sendo açoitado, Jesus sendo cuspido, aí talvez, vamos conjecturar um pouquinho aqui, ou começa a olhar para a cara do outro e começa a dizer: e agora? O que vamos fazer? Deixamos tudo, perdemos nosso emprego, não temos mais o que fazer, vamos pegar como? Como que nós vamos falar de Jesus? Como que nós vamos falar que tem um Messias aí, se o Messias está sendo morto? Agora imagine só, até mesmo Pedro que chegou a cortar a orelha do soldado, Pedro que era um homem de fé, Pedro que andou sobre o mar, Pedro que viu milagres e milagres acontecer, voltou a pescar. A fé dos discípulos estava toda em Jesus, a esperança de todos estava em Jesus. E quando viu Jesus crucificado, e que Jesus começou a orar: Eli, Eli, lama sabachthani. E traduzido a Bíblia já fala: Deus meu, por que me desamparaste? E quando Jesus, um instante antes de sair, ele olhou para baixo e começou a procurar os discípulos: cadê? E quando ele começou a procurar, ele viu lá estava João. E ele disse: homem, aí está a sua mãe. E aí ele olha para a mãe de Jesus, Maria: mulher, aí está o seu filho. Querendo dizer, os seus ministérios estão acabados aqui. A esperança dele já tinha acabado. Talvez no coração de João, isso aqui é coisa divina. Podia olhar para dizer para você: agora eu tenho que confiar em você. E aí Maria olhou para João e dizendo: agora eu tenho que confiar em você. Eu não vi você operar nenhum milagre ainda. A única coisa que eu vi até agora, João, foi você deitar no peito do Mestre, no peito do meu filho. A única coisa que eu vi até agora, João, é você passar e pedir para que viesse fogo até Samaria. Ai, querido, aí a minha Bíblia começa a dizer que Jesus inspira, entrega o teu espírito. A minha e a sua Bíblia fala que Jesus ele foi colocado naquele túmulo que era de José de Arimateia. A minha Bíblia fala que ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas olhe para cá, agora imagine só o que passou no coração, o que passou no entendimento daqueles homens que estavam reunidos. Imagine um olhando para o outro. Pedro já tinha contratado a embarcação de novo, porque a minha Bíblia fala que Pedro tinha voltado a pescar. Agora imagine só, aquele que andava do lado de Jesus, aquele que tinha a palavra, aquele que não batia de tete a tete com Jesus, porque ele não tinha a ciência para isso. Mas irmã, sabe o que Pedro fazia? Quando muitos tinham medo de fazer uma pergunta para Jesus, Pedro tomava a palavra e dizia: mestre, duro foi esse discípulo. Aí Jesus olhava para ele: então Pedro vai querer me abandonar? Pedro, como sendo um homem inteligente, porque ele tinha a divindade de Deus, ele começava a dizer para Jesus: Jesus, para onde vou eu, se só tu tem a palavra da vida eterna? Vai para o mundo, vai. O mundo tem prazeres instantâneos, igual o meu hoje. Você vai sentir o prazer naquele instante. Você vai sentir o gozo naquele instante. Mas quando passar, você olha para você, você se sente sujo. Mas aqui não. Você tem o prazer, não é passageiro. E quando você olha aquilo que você se acha sujo, você vai dizendo: Senhor, me santifica com a sua palavra. Senhor, me santifica com a sua palavra. Senhor, me santifica com a sua palavra.
Então Pedro não tinha mais esperança, porque a esperança de Pedro estava atrás de uma pedra. A esperança de Pedro estava sendo vigiada por uma cintura de soldado. A esperança de Pedro estava dentro de um sepulcro, com a carne entrando em decomposição. Agora imagine só Pedro começou a dizer: ei, vamos voltar para a embarcação, eu vou voltar a pescar. Esse negócio de discípulo não deu muito certo para mim não. Esse negócio de seguir o mestre para mim não deu muito certo não. Agora imagine só, querido, o discípulo olhando para a cara do outro. Talvez não podia dizer: Pedro, tu sabe pescar, mas lá os cobradores de impostos não vai me aceitar de novo não. Aí ele começa a olhar para a cara do outro, e o que eu vou fazer? Eu vou seguir a Pedro. Aí a minha Bíblia fala, querido, sabe o que eles fizeram? Teve um dia, estavam discutindo o que iria acontecer. Se levanta duas mulheres, e aquelas duas mulheres vão até o sepulcro. A Bíblia fala que elas vão com os aromas para embalsamar o corpo de Jesus. E quando ela vai chegando sobre aquela gruta, sobre aquela caverna, sobre aquele sepulcro, elas vê a pedra removida. E aí ela começa a entrar dentro daquele sepulcro e começa a dizer: aonde colocaram ele? Aonde colocaram ele? Aí a minha Bíblia fala que Jesus olha para ela e fala: mulher, por que tu procura entre os mortos aquele que está vivo? Aleluia! Aí Jesus fala: vai ir diante de mim, comunicar que eu ressuscitei. E aí Jesus vai indo e ela começa a chorar. Aí Jesus para. E aí Jesus fala para ela: mulher. E ela chorando. Aí Jesus olha para ela: mulher, não me impeça. A única coisa que impede de Jesus sair da tua presença é o choro. Você tem chorado no pé de Jesus? Você tem chorado nos pés de Jesus? Naquele momento que você sentir que Ele não está perto, começa a derramar os seus prantos e as suas lágrimas, aí, querido. Eu falo assim: mas eu sou uma pessoa difícil de chorar. Mas eu peço para Deus: Senhor, coloca a lágrima nos meus olhos, mas não pela dor. Coloca o cântico de alegria nos meus lábios, Senhor. E eu sou duro, eu sou difícil de chorar. Sou difícil de chorar. Tem pessoas que é o motivo: pega o microfone quando vai falar de Jesus, chora. E eu sinto uma coisinha aqui, eu falo: desce lágrima, Senhor. Minha lágrima não desce. Mas com cada um Deus tem que tratar. Então aquela mulher, ela vai comunica aos discípulos. Imagine ela chegando ali, naquele lugar, aqueles discípulos reunidos. O que vamos fazer? Talvez Pedro já estava organizando: você vai tomar conta de tal barco, você vai tomar conta de tal barco. E um começa a levantar ele: mas você não lembra o que ele pregou? Ele pregou que edificaria o templo, em 3 dias ele destruiria e edificaria de novo. E as pessoas não entendendo. Daqui a pouco aquelas mulheres começam a dizer: ei, o mestre ressuscitou. Aí a Bíblia fala que os discípulos correram em direção ao sepulcro. E quando chegou, nós não tinha mais ninguém. Jesus tinha ressuscitado. E aí, quando Jesus ressuscitou, que eles têm a notícia que Jesus ressuscitou, a esperança que eles tinham perdido, voltaram tudo de novo. E aí nós sabemos a história que Jesus vai lá no caminho de Emaús, vê 2 discípulos e começa a pregar desde Gênesis tudo aquilo que falava sobre o Messias. E quando chega na hora de entrar, já era tarde, os discípulos falam: entre, fica conosco essa noite, já faz tarde. E aí tinha pão para comer. No momento que ele pega o pão e parte, e só Jesus partiu o pão daquele jeito. Imagina eu, Jesus pegando o pão e dizendo: Pai, eu te dou graça. E aí eles reconheceram que era Jesus. E quando eles reconheceram que era Jesus, o que aconteceu? Jesus foi arrebatado de diante deles. E aqueles 2 então que estavam em Emaús já retornou para Jerusalém, contando o testemunho: o mestre ressuscitou, porque nós estivemos com ele. E aí no meio desses levantou e falou: ei, eu não acredito não que ele ressuscitou. Só vou acreditar que ele ressuscitou
fosse deixar eu tocar na ferida. Aí a minha Bíblia fala que estando Tomé falando, Jesus passou dentro da porta com a porta fechada, chegou diante de Tomé e falou assim: ei Tomé, pode tocar aqui nas feridas. Tomé tocou na ferida. Então a esperança voltou no coração dos discípulos. Você está entendendo, querido? Eu já estou entendendo, já estou começando, meu coração já está começando. Aquilo na sua vida, na área da sua vida, que você não tem esperança, fala, não vai acontecer. O meu Senhor fala que vai acontecer. A esperança deles tinha se acabado, a esperança deles tinha morrido. Mas um dia do nada, quando eles têm a notícia que Jesus ressuscitou, ele entrou pela parede e o incrédulo tocou na ferida. O que você quer dizer com isso? O incrédulo, ele vai contemplar sua bênção de perto. O incrédulo vai contemplar sua bênção de perto. Se for pouco ver, vai ter que apalpar para ver que a sua bênção é real e é visível. Glória a Deus, aleluia. A esperança então dos discípulos voltaram. Aí a minha Bíblia fala que Jesus começou então a ensinar ele. Aí Jesus começa a dizer: ei, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão, eu vos deixarei um consolador, quer dizer paráclito ou paráclito, aleluia. Aí a minha Bíblia começa a dizer, querido, que Jesus teve uma certa feita lá em Marcos capítulo 16, versículo 16, ele aparece para o discípulo e começa então a dizer: ei, ide pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê, esse será condenado. Em meu nome, olha que coisa linda isso, em meu nome, é no nome de Jesus, no nome de Jesus. Se você tomar alguma coisa mortífera, não te fará dano algum. Em nome de Jesus, se alguma cobra, algum escorpião, algum bicho desse peçonhento te morder, não te fará dano algum. Em nome de Jesus, você colocará a mão sobre os enfermos e os curará. Aí Pedro, né? Isso aqui é coisa da minha mente, para não falar que está escrito na Bíblia. Mas Senhor, quando que isso vai acontecer? Aí Jesus olha ele: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido. Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto seja revestido. Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto seja revestido. Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto seja revestido. E quando Jesus foi declarando essas palavras, então ele subiu. Agora imagine só, a minha Bíblia fala que ele estava unânime, reunido no cenáculo. Ele estava unânime.